Tribunal da Ignorância. Quando o botão vira explicação. Breguésio, segunda-feira, fim de tarde, a cidade voltando para casa e nós também. Só que hoje tem uma coisa estranha acontecendo. A gente está voltando para casa depois de julgar um caso que ainda não terminou de ser investigado. Silvan, e já temos sentença, claro, porque investigação demora. Sentença cabe numa postagem. A louca do rolê. E foi assim que começou mais uma semana. Uma menina de 13 anos morreu. O acontecimento atravessou uma plataforma digital. E quase imediatamente apareceu a pergunta que parece resolver tudo. E se a gente simplesmente bloquear? Silvan, pronto. Achamos o culpado. Tem ícone, tem nome, tem aplicativo, tem botão. Mas espera. O que exatamente estamos bloqueando? A plataforma, o servidor, a tecnologia, a possibilidade de grupos criminosos se organizarem? Ou apenas o endereço onde eles foram encontrados desta vez, a loca do rolê? Porque o corpo não morreu dentro de um aplicativo. O corpo estava numa casa, numa cidade, numa família, numa escola, num território, dentro de condições materiais que já existiam antes daquela tela acender. E isso muda a pergunta. Breguésio. As investigações encontraram pessoas em diferentes estados, encontraram grupos, encontraram rastros digitais, encontraram outras plataformas, Discord, Telegram, fóruns, servidores, comunidades. A estrutura não parecia morar em um único endereço. Silvan, mas nós adoramos endereços. É mais fácil. Você aponta para uma empresa, depois aponta para uma tela, depois para um aplicativo. E pronto, a complexidade ganha um CEP. A loca do rolê. Só que rede não funciona assim. Quando um grupo migra, ele não leva junto a placa da antiga casa. Ele simplesmente procura outra. E aqui aparece uma ironia bastante desagradável. A plataforma formal pode ser justamente aquela que ainda possui representação, endereço, empresa, funcionários, registros e possibilidade de responsabilização. Você pode cobrar, pode investigar, pode multar, pode determinar mudanças, pode exigir mecanismos de proteção. Pode seguir o rastro, Silvan. Agora fecha tudo. E Breguésio, essa é a pergunta. Se o grupo criminoso migra para um espaço mais fechado, menos cooperativo e mais difícil de rastrear, quem ganhou? Silvan, o discurso ganhou. A segurança pública talvez não. A loca do rolê. E enquanto todo mundo discute a tela, a cidade continua aqui, a escola continua aqui, a desigualdade continua aqui, a ausência de tempo continua aqui, a falta de estrutura continua aqui, a dificuldade de acesso à informação continua aqui. Porque existe uma coisa que quase sempre desaparece quando o debate fica digital: a materialidade. Nem todo mundo tem a mesma conexão, nem todo mundo tem a mesma formação, nem todo mundo possui as mesmas condições para compreender aquilo que consome. Nem todo adolescente encontra a mesma presença adulta quando alguma coisa começa a dar errado. Então talvez exista uma pergunta anterior ao algoritmo. Quem estava ali? E quem não estava? Essa pergunta é péssima para a manchete. Não tem botão, não tem vilão com logotipo, não tem uma canetada cinematográfica. Tem escola, tem família, tem instituição, tem polícia, tem política pública, tem desigualdade, tem formação, tem tempo, tem corpo. É um trabalho miseravelmente mais demorado. Breguésio, então vamos abrir o julgamento. Caso quando o botão vira explicação. Acusação, uma sociedade diante de um acontecimento complexo e procurando uma resposta simples. Silvan. Prova número 1. A indignação. A loca do rolê. Não contra a indignação. Contra a transformação da indignação em método. Breguésio, prova número 2. A plataforma. Silvan. Não contra responsabilizar plataformas. Contra imaginar que responsabilizar uma plataforma seja equivalente a explicar o fenômeno. A loca do rolê. Prova número 3. O desaparecimento do corpo. Quando a tela ocupa todo o enquadramento, o corpo desaparece. A casa desaparece. A escola desaparece. O território desaparece. Condições materiais desaparecem. E sobra o aplicativo. Então, qual é a sentença? A. Quer sentença? A loca do rolê não. Breguésio por quê? A loca do rolê porque o caso ainda está aberto. E talvez essa seja justamente a função deste tribunal, não fechar aquilo que ainda precisa ser investigado. Silvan, no fim das contas, a porta pode fechar. O aplicativo pode sair do ar, o endereço pode desaparecer. Mas isso não responde automaticamente por que esses grupos existiam. Como encontraram essas pessoas? Por que encontraram adolescentes vulneráveis? Como circularam? Quem tinha condições de perceber? Quem tinha condições de agir? E quais estruturas estavam disponíveis antes da tragédia? A loca do rolê é aí que o problema fica inconveniente.
Porque talvez o maior erro seja confundir o lugar onde encontramos o acontecimento com aquilo que produziu as condições para que ele acontecesse. Sylvain, a porta fechou. Breguésio, e o problema? A louca do rolê, o problema não pediu licença para continuar. Breguésio talvez seja melhor não concluir. Sylvain, finalmente uma boa notícia. A louca do rolê não é notícia. É ignorância. A nossa. E é dela que este tribunal parte. A louca do rolê, este foi o tribunal da ignorância, quando o botão vira explicação. Se você quiser acompanhar a investigação inteira, com os fatos, as condições materiais, a arquitetura das plataformas, o discurso midiático e as hipóteses que ficaram abertas, o texto completo está na descrição deste episódio. Breguésio, leia antes de decidir. Sylvain, ou pelo menos descubra o que você estava prestes a decidir. A louca do rolê, porque fechar um endereço nunca foi a mesma coisa que compreender uma estrutura.